Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Esse vídeo é para dar continuidade naqueles que eu estou fazendo sobre a desintoxicação, tá? Então hoje eu vou falar sobre a importância do jejum nesse processo de desintoxicação e a introdução de um shot matinal em jejum para potencializar esse efeito, tá? Então lembrando que tem dois posts anteriores escritos, um falando sobre a desintoxicação, né, o jeito correto de fazer, os 3 pilares. Tem a desintoxicação hepática, linfática, renal, né, e os processos dela e por que essas 3. Depois entra a melhora das funções mentais, regularizando as emoções, porque faz parte da desintoxicação, tá? Porque o seu corpo está em equilíbrio. Automaticamente, quando você inicia um processo de desintoxicação, ele vai apresentar alguns sintomas ou te mostrar alguns novos sintomas, sinais que você não teria antes. E é provável que reflita no seu emocional, te deixe mais irritado e tal. Você utilizando as plantas que eu postei, automaticamente você não vai sentir esse baque, tá? Hoje eu vou introduzir então a importância do jejum, um jejum mínimo de 12 horas. Tá? O interessante é fazer um de 14 para ter um resultado mais proeminente, mais desejável. Porém, um de 12, por exemplo, se você jantar às 8, não comer mais nada, só tomar água até o próximo dia e tomar o seu café da manhã, o seu shot matinal, às 8 da manhã, você vai ter N benefícios. Então, eu vou listar alguns benefícios deles, do jejum aqui, e desses benefícios, o porquê é interessante para dar continuidade nessa desintoxicação e porque cada função tem um porquê, né? Acabei sendo redundante aí, mas vocês me entenderam, né? Vamos lá. O jejum intermitente ele regula os níveis de colesterol e triglicerídeos. Por que ele regula os níveis de colesterol e triglicerídeos, né? Esses são substratos produzidos pelo próprio fígado. Então, dependendo do que você absorve diariamente, do que você administra diariamente, o seu corpo ele vai produzir esse tipo de substrato. O colesterol para ele é como se fosse um antídoto, é um combustível. Então ele usa o colesterol para ir buscando impurezas e ele ir transformando tais impurezas. Então, dependendo da qualidade alimentar sua, do que você come, você vai sentir ou você vai ver uma certa letargia no seu dia a dia, porque o colesterol ele acaba ficando elevado, você fica com problemas relacionados à digestão. Tá? A digestão ela fica mais lenta por conta do que você está comendo e a maioria das vezes é o excesso de gordura e carboidrato. Então o jejum, como você está fazendo o jejum, você está dando um intervalo para o seu fígado digerir e transformar esses substratos, fazer a excreção. Então você está dando tempo para o seu corpo respirar. Por isso que no mínimo 12 horas. Através desse processo vai regular os níveis de colesterol, vai regular os triglicerídeos e você vai sentir uma diferença muito grande no seu dia a dia relacionado à motivação. Você vai se sentir mais energizado quando você está em jejum. Claro que junto, se adicionando um shot matinal da sua preferência, aí você vai sentir uma diferença muito grande também. Uma outra função aqui, regula a pressão arterial. Por que regula a pressão arterial? Lembrando que na visão da medicina chinesa, o fígado ele tem a ação de controlar o livre fluxo de Qi e Shui. Então ele controla sangue e a energia do seu corpo. Por isso que quando o fígado está em desarmonia, automaticamente a pessoa ela é mais raivosa, ela é mais nervosa por ascendência de Qi. Né? Esse Qi ele fica muito aflorado, a pessoa fica à flor da pele, automaticamente a circulação fica prejudicada também e no caso das mulheres a menstruação fica irregular. Ela vem mais grossa, ou ela vem mais fina, ou ela não vem. Então o fígado ele controla essa função. E no caso aqui da medicina ocidental, o fígado ele vai ter a ação de quê? Controlar os níveis de colesterol. Automaticamente o seu metabolismo, tanto circulatório, ele vai ficar melhorado, porque ele vai fazer uma limpeza no interior dos vasos, artérias, tá bom? Por isso que ele acaba melhorando as funções
de circulação. Então a pressão sua acaba sendo diminuída porque o fígado está trabalhando corretamente. Lembrando que ele produz as enzimas, ele se comunica diretamente com a nossa circulação. Aumenta o metabolismo. É lógico que toda essa melhora de sintomas você vai ter uma melhora no metabolismo. Metabolismo de gorduras, metabolismo de açúcares. Por quê? Você está digerindo menos, tá? Porque você está dando um período para o corpo entrar em homeostasia, em equilíbrio. Você dando esse equilíbrio, dando esse intervalo, o seu fígado acaba melhorando as funções, o seu intestino acaba excretando e absorvendo o que ele tem que absorver. Através disso, você vai ter um equilíbrio nesse processo e um aumento de metabolismo benéfico. Então, você acaba perdendo gorduras ruins, tá? Regula a diabetes, previne a mesma. Então, vamos lá. Por quê? O fígado, porque eu uso o fígado. O fígado é o órgão essencial para a desintoxicação, então ele faz parte desse processo de jejum. O fígado ele se comunica diretamente com o pâncreas. Então, pâncreas, estômago, baço, tá? Fígado. Então, o processo digestivo ele ocorre dessa forma. Automaticamente, por conta que você está em jejum, a sua insulina ela vai ser regulada ali no período da manhã. No seu jejum mesmo, ela vai ter uma regularização ali. Se ela tiver muito, o corpo vai ir abaixando. Se tiver pouco, ele vai regularizar. Nesse processo de jejum, como ela está ocorrendo isso, você vai ter uma sensação de saciedade, uma melhora das funções intestinais. Por quê? Você perde a resistência à insulina, então ela não fica circulando, ela vai ser absorvida e seu corpo vai transformar em energia. Por isso que você vai se sentir mais animado e mais energizado quando você faz um jejum. Claro que dependendo do seu shot, você vai deixar ele mais energético, menos energético, mais antioxidante, mais anti-inflamatório, você decide, né? No shot que eu vou passar para vocês amanhã, hoje eu falo deles, amanhã eu me aprofundo, eu coloco no post estático, né, escrito, ele vai ter todas essas funções, até de melhora de flora intestinal, limpeza de vesícula. É um shot muito bom. O sabor não é tão agradável, é um sabor diferente, porém dá para tomar perfeitamente. Previne o envelhecimento precoce, né? Por que ele vai prevenir? Então ele vai ter uma ação antioxidante. Uma, pelo shot, tá? Por quê? Em jejum você vai ter uma absorção maior desse shot, porque você deu tempo para o corpo limpar, o corpo está limpinho ali em jejum. Quando você tomar o shot, aquele fitocomposto, aquele fitocomponente que você vai fazer com o seu shot, ele vai ser absorvido com maior eficácia e mais rápido também. Então, acaba que seu corpo ele vai ter uma função muito interessante. Vai ter um resultado muito bom você fazendo isso com relação à desintoxicação. Como você, no processo de jejum, né, o processo que você está em jejum, você acaba não administrando tanta gordura e tanto açúcar, e no início do dia você vai bater o shot, que eu vou passar depois, você vai ter as células renovadas, tá? Automaticamente essas células elas refletem na sua pele, então você evita envelhecimento precoce, tanto de pele, queda de cabelo, inflamações. Tá? Vai ter, quando você faz o jejum, você tem um processo desinflamatório muito grande. E claro que dependendo do composto, você vai ter um efeito melhor ainda. Tá? Com relação ao shot, o que define a função fitoquímica dele é a composição. Então o shot que eu gosto de fazer é um shot que ele tem ação de renovador da microbiota intestinal, de ação anti-inflamatória, antioxidante, automaticamente é anticancerígena, tá? E remineralizante, essa palavra acaba me enrolando minha língua. Então ela repõe os minerais, porque eu coloco também o sal integral aí. Então o meu shot ele é composto pelo sal integral, mel puro orgânico, tá? O mel puro orgânico é essencial. Um limão,
açafrão, tá? Cúrcuma longa, o sal integral e água, né? Então, através desse processo, você fazendo diariamente, você vai sentir uma melhora muito grande, principalmente se você estiver intoxicado ou inflamado. Você vai saber que está assim pela qualidade do seu pum. O pum está muito fedido, o intestino está muito irregular, está acordando com boquinha amarga, automaticamente você está em desequilíbrio aí orgânico e você precisa fazer essa desintoxicação, tá? Tem vários posts aí, tem uma sequência. Seguindo essa sequência, certeza que você vai ter um resultado. Se você fizer, gostaria que você relatasse para mim como é que foi esse processo. Eu vou iniciar o meu, tá? Daqui a 15 dias. Vou fazer mais alguns posts aí, vou seguir o que eu acabei postando aqui e vamos ver o resultado que vai dar, tá bom? Amanhã sai o post desse shot matinal. Agradeço quem estiver assistindo esse vídeo e tudo de bom para nós. Que Deus ilumine nosso caminho. Amém.